Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos partilhar sobre São Francisco e o carisma Shalom. São Francisco e o carisma Shalom. Então, como vem a ser essa relação entre São Francisco e o carisma Shalom? Qual a influência de São Francisco como baluarte do carisma Shalom? Então, a gente vai, nessa breve partilha, descobrir um pouco, se aprofundar um pouco o que significa a influência de São Francisco de Assis como baluarte no carisma Shalom. Então, nosso tema, São Francisco e o carisma Shalom. E eu gostaria de abrir agora nos estatutos, lá no capítulo 3, 3.11, né, fala na relação da espiritualidade, que faz a citação de São Francisco, que diz o seguinte, ele como baluarte, Estatutos da Comunidade Shalom, capítulo 3, 3.11, diz o seguinte: tomemos como mestre de vida espiritual São Francisco de Assis, caminho seguro. Repetindo, tomemos como mestre de vida espiritual São Francisco de Assis, caminho seguro, que a tradição mística católica nos apresenta, juntamente com a experiência do Espírito Santo. Então, São Francisco de Assis, como mestre da vida espiritual, como caminho seguro, conforme a tradição mística católica nos apresenta, juntamente com a experiência do Espírito Santo, sob a ação do Espírito Santo. Tem lá em Estatutos, capítulo 3, da espiritualidade. Então, o que acontece? Como vem a ser essa experiência que nós temos com São Francisco e o carisma Shalom? Qual a influência? Então, primeiro, vamos lá para São Francisco. Vamos abrir aqui em Obras. Então, a gente vai ver lá no Tratado dos Milagres, que Tomás de Celano cita, primeiro ponto, né? Um pequeno detalhe e grande detalhe. O sinal tal era-lhe preferido, assim falando de São Francisco, Tomás de Celano. O sinal tal era preferido acima de todos os outros. Dois pontos. São Francisco o utilizava como única assinatura para suas cartas e pintava-lhe a imagem nas paredes de todas as celas. Então veja bem como o tal era importante para São Francisco. Era-lhe preferido acima de todos os outros sinais. São Francisco o utilizava como única assinatura para suas cartas e pintava-lhe a imagem nas paredes de todas as celas. Pequeno detalhe, o tal. Essa influência de São Francisco, que você vai ver que tem um sentido para o carisma Shalom. Então a gente vai vir abrir aqui lá nos estatutos, nos escritos, lá na página 21, no Amor Esponsal, que diz o seguinte, lá no item 2, no item 2, que diz o seguinte, item 4, perdão, Amor Esponsal dos Escritos, item 4. Não poderá jamais existir a verdadeira paz nas almas dos homens e no mundo se esta paz não estiver embasada em um amor incondicional a Jesus Cristo. Não poderá jamais existir a verdadeira paz nas almas dos homens e no mundo se essa paz não estiver embasada em um amor incondicional a Jesus Cristo. Então a gente vai ver aí outro detalhe lá dos escritos do Amor Esponsal. E para qual foi a dimensão de São Francisco? Aí você entra nessa dimensão. Poderia pegar muitos aspectos, mas eu me batei lá no item 2, Amor Esponsal, item 2, que diz o seguinte: o amor não é amado. Este era o brado de Francisco de Assis, que chegou aos nossos corações e os tocou. O amor não é amado. Este é o brado de Francisco de Assis, que chegou aos nossos corações e os tocou. Então, toca os nossos corações esse brado, o amor não é amado. Então, como isso acontece? Esse amor não é amado. Lá nos escritos. Então, a gente vai agora para as obras de São Francisco e vamos abrir lá no capítulo 1 dos escritos de Frei Egídio, que diz o seguinte, lá das obras de São Francisco, que a gente vai ver a influência de São Francisco como um baluarte do carisma. Então, ver como vem esse matrimônio, esse casamento, esse entrelaçamento entre
São Francisco e o carisma Shalom. Eles, São Francisco, como nosso baluarte, como diz lá nos estatutos. Tomemos como mestre São Francisco, a sua vida espiritual, caminho seguro. Então, um caminho seguro nessa dimensão da nossa espiritualidade dentro do carisma. Então, lá no capítulo 1, lá dos escritos de Fregídio, das obras de São Francisco de Assis, que diz o seguinte: a graça de Deus e as virtudes são um caminho e escada para subir ao céu. A graça de Deus e as virtudes são caminho e escada para subir ao céu. O amor não é amado. A graça não deseja ser louvada e o vício não pode suportar ser desprezado. A graça não deseja ser louvada e o vício não pode suportar ser desprezado. A mente aquieta-se e repousa na humildade. A paciência é sua filha. E a santa pureza do coração, vê Deus. Mas a verdadeira devoção o gosta. Se amares, serás amado. Se servires, serás servido. Se temeres, serás temido. Se te comportares bem para com os outros, convém que os outros se comportem bem para contigo. Mas bem-aventurado é aquele que verdadeiramente ama e não deseja ser amado, mas verdadeiramente ama e não deseja. Mas bem-aventurado é aquele que verdadeiramente ama e não deseja ser amado. Bem-aventurado é aquele que serve e não deseja ser servido. Bem-aventurado é aquele que se comporta bem com os outros e não deseja que os outros se comportem bem com ele. Mas, por serem essas coisas altíssimas e de grande perfeição, os estultos não as podem conhecer nem as conquistar. Três coisas há muitíssimo altas e utilíssimas, as quais quem as houvesse conquistado não mais poderia cair. A quem as houvesse conquistado não poderia mais cair. Veja que coisa profunda. A primeira é se suportares com alegria e de boa vontade todas as tribulações que te apareçam por amor a Jesus Cristo. A segunda é se te humilhares todos os dias em todas as coisas que fizeres e em todas as coisas que vires. E a terceira é se amares fielmente aquele sumo bem celestial, invisível com todo o coração, o qual não se pode ver com os olhos corporais. Essas três coisas nos levam à verdadeira paz. As coisas que são mais desprezadas e mais vituperadas pelos homens mundanos são verdadeiramente mais aceitáveis e mais recebidas por Deus e por seus santos. E aquelas coisas que não são mais amadas e mais honradas e mais agradam aos homens mundanos são mais desprezadas e mais vituperadas e odiadas por Deus e por seus santos. Este feio contraste procede da ignorância e da malícia humanas, porque o homem miserável, porque o homem miserável tem mais amor às coisas que devia odiar. Porque o homem miserável tem mais amor às coisas que devia odiar e odeia as coisas que devia amar. Então diz Frei Egídio: irmão meu, quero que saibas que a santa contrição e a santa humildade e a santa caridade e a santa devoção e a santa alegria tornam a alma boa e bem-aventurada. Isto nosso Pai Francisco mostra ser a verdadeira alegria, porque o amor não é amado. Porque o amor não é amado. E a gente vê que o brado de São Francisco, como tem lá nos nossos escritos, lá no Amor Esponsal, este era o brado de Francisco de Assis que chegou aos nossos corações e os tocou. O amor não é amado.
E quando nós vamos para São Francisco de Assis, onde ele fala, primeiro, suportar com alegria, se humilhar em tudo e amar fielmente o sumo bem celestial. Por quê? A gente vê que existe uma influência de São Francisco quando nós vamos para os escritos. Porque o que movia São Francisco? São Francisco, ele gostava muito de ler essa frase de São João Crisóstomo, conforme relata São Rufino, que diz o seguinte: a obra nova só acontece em nossas vidas com o dinamismo do Espírito Santo. São João Crisóstomo. E outra frase de São João Crisóstomo: para a obra nova acontece em nós e através de nós o nosso coração, para que a obra nova aconteça em nós e através de nós o nosso coração precisa se dilatar. São João Crisóstomo. E isso São Francisco sempre lia para os seus frades. E por último, São Cipriano, que são os primórdios, aqueles padres, santos padres do início da igreja, do cristianismo. Os padres, os primeiros. Fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação. São Cipriano. Então, essas três frases de São Rufino, que era citada por São Francisco de Assis. E quando nós voltamos para os escritos, quando nós voltamos, qual a influência? A gente vê o tal, a simbologia do tal, que representa o tal. A gente vê a postura de São Francisco, que ao dizer que fora da igreja não há salvação, esse amor ao Senhor. Lá nos escritos, quando eu li os três pontos, onde diz aqui só repetindo, os 3 pontos. Quais são os 3 pontos? Onde o frei, os freis, os frades, 3 coisas há muitíssimo altas e utilíssimas. A primeira é de suportares com alegria e de boa vontade todas as tribulações. Segundo, de te humilhares todos os dias em todas as coisas que fizeres. E a terceira é se amares fielmente aquele sumo bem. Se amares fielmente. Essas 3 coisas nos levam à verdadeira paz. E nós vamos vendo que, na realidade, quando nós vamos para os escritos, o que é que diz aqui? O que é que diz? O amor esponsal. O amor não é amado. Este era o brado de Francisco de Assis que chegou aos nossos corações. Não poderá jamais existir a verdadeira paz nas almas dos homens e no mundo se esta paz não estiver embasada em um amor incondicional a Jesus Cristo. Esse amor incondicional a Jesus Cristo que existia no coração de São Francisco. Esse amor incondicional à Santa Mãe Igreja, onde ele gostava de ler São Cipriano, fora da igreja não há salvação. O amor à Santa Mãe Igreja. Esse amor que Francisco tinha em reconstruir a sua igreja. A reconstrução da sua igreja, que não era uma reconstrução física, não era derrubar muros, não era levantar muros, mas era derrubar os muros dentro do seu coração. Porque essa é a verdadeira paz, a reconstrução, quando você é um instrumento de reconstrução. E o carisma Shalom, ele tem como mestre, como diz lá em nossos estatutos, tomemos como mestre de vida espiritual São Francisco de Assis, caminho seguro. Então, se você está em dúvida, vá para esse baluarte São Francisco de Assis. E continua aqui ainda no amor esponsal. Chamados que fomos a termos nossas almas escolhidas para serem alma esposa do Senhor. E o Senhor escolhe as mais fracas, as mais miseráveis, as mais humildes, as mais pecadoras, porque lá este brado é uma graça que sobe ao céu. São Tomás de Celano, lá nas obras de São Francisco, lá na página 1264. Este brado é uma graça que sobe ao céu e agrada ao Deus. Esse brado de São Francisco, o amor não é amado, precisa também ser dito por cada um de nós, nessa relação de São Francisco com o carisma Shalom. O amor não é amado. Este brado é uma graça que sobe ao céu e agrada a Deus. Quando nós dizemos o amor não é amado, e quando nós dizemos que o amor não é amado, como São Francisco disse, e onde também nos estatutos também nos mostra, é porque eu vou amar o Senhor, eu vou consolar o Senhor, eu vou buscar fazer a vontade do Senhor, nesses 3 pontos, suportar com alegria as adversidades, se humilhar em tudo em minha vida e amar fielmente o sumo bem. Eu vou amar sumamente, porque o amor não é amado pelos homens.
Os homens não compreenderam. Os homens não compreenderam. E eu, nessa relação, nessa influência de São Francisco como baluarte do carisma, eu também vou ser esse instrumento, como foi São Francisco, pela graça, pela ação do Espírito, como diz São Francisco. Nossos corações se abriram ao Espírito Santo, lá no item 3 do Amor Esponsal. Inspirado por essas verdades expressas pelos santos baluartes da nossa vocação, lá no item 3, nossos corações se abriram ao Espírito Santo, que começou a trabalhar em nossas almas e levá-las ao cerne de nossa vocação, o amor esponsal a nosso Senhor Jesus Cristo, que é isso que tem em São Francisco de Assis, esse amor incondicional, esse amor que não era baseado numa emoção, esse amor que Francisco tinha ao Cristo, não era um amor de sentimentos. E São Francisco, ele, neste amor ao ressuscitado, e nós, como nós dizemos, esse amor ressuscitado que passa pela cruz, São Francisco, ele também tinha essa consciência de que seu brado, ao dizer o amor não é amado, ele queria que esse Cristo, o Filho de Deus, ele amasse como pessoa, consciente da sua miséria, consciente de suas fraquezas, das suas limitações, das suas misérias, mas ele gritava. O brado de Francisco de Assis chega aos nossos corações e toca os nossos corações, o brado de São Francisco. E como disse Tomás de Celano, esse brado é uma graça que sobe ao céu e agrada a Deus. Como também o nosso bradar. O amor não é amado, que a gente possa bradar, não falar, mas que o nosso coração possa expressar. O amor não é amado, Cristo não é amado. 2000 anos se passaram, mas Cristo não é amado. Porque a gente demonstra o nosso amor, a gente mostra o seu amor com as nossas atitudes. Não apenas proclamar com a nossa boca, mas proclamar com a nossa vida. É por isso que ainda Tomás de Celano ele diz o seguinte, com relação a Francisco: embora fosse o mais perfeito de todos, São Francisco, embora fosse o mais perfeito de todos, lá na página 244, não acreditava em sua perfeição. Aí você vai ver a influência de Francisco também como baluarte do carisma Shalom. Lá no item 92, embora fosse o mais perfeito, se referindo a São Francisco de Assis, não acreditava em sua perfeição e se julgava absolutamente imperfeito. São Francisco se julgava absolutamente imperfeito. E quando a gente volta aqui para os escritos, o tesouro que é guardado em vasos de argila, que somos nós. O caminho do amor esponsal é ainda o desapego de si mesmo, o desapego da sua imagem, como São Francisco tinha. Repetindo, veja como é lindo essa influência de São Francisco no carisma, como baluarte. Embora fosse o mais perfeito de todos, São Francisco não acreditava em sua perfeição e se julgava absolutamente imperfeito. Como é que diz aqui? Em seu infinito amor, o Pai quis escolher almas esposas para o seu divino Filho. Para isso não escolheu as mais belas, nem as melhores, mas resolveu escolher as mais pecadoras, as mais fracas, para aí manifestar sua glória e seu poder. Porque é isso que São Francisco fazia também. Essa influência, ele como baluarte, a inspiração do Moisés, onde vai e coloca São Francisco e Santa Teresa, mas a gente se detém de São Francisco de Assis, onde ele era o mais perfeito, mas não acreditava em sua perfeição, ele não acreditava. É você dizer, Senhor, eu não acredito na minha perfeição. Ele se julgava imperfeito. E a gente não pode sair dos pés de Jesus, a pecadora aos pés de Jesus, a São Francisco aos pés de Jesus. Ele não acreditava na sua perfeição, porque ele estava aos pés do perfeito. Por quê? Porque ele foi também, aí a gente pode até relacionar isso com São Francisco. Em seu infinito amor, o Pai escolhe almas esposas para o seu divino Filho. Não escolhe as mais belas, não escolhe as melhores, não escolhe as mais sábias, mas escolhe as mais pecadoras, as mais fracas, as mais miseráveis, para manifestar sua glória e seu poder. Porque enquanto mais fraco Francisco se achava, mais ele tinha a consciência daquele que o sustentava. Por isso que ele bradava
Como diz Tomás de Celano, este brado de Francisco é uma graça, o amor não é amado, que sobe ao céu e agrada a Deus, que a gente também possa proclamar o amor não é amado. E continuando, aqui lá na página 45 dos Escritos, que diz o seguinte: a vocação a ser Shalom é um carisma dado por Deus. Antes de ser algo que vamos fazer, é algo que Ele nos chama a ser, a viver, a abraçar na vida, a encarnar na forma de viver, na sua forma de vida, na forma de vida na sua casa, na forma de vida na sua faculdade, na forma de vida na sua paróquia, na forma de vida na sua célula, na forma de vida nos trabalhos que você faz, na sua vida, na sua profissionalização, você como estudante, você como professor, você como médico, como advogado, como padre, como religioso. Então, a vocação a ser Shalom, o carisma dado por Deus, é antes de ser algo que vamos fazer, é algo que Ele nos chama a ser, a viver, a abraçar na vida e encarnar na forma de viver. É por isso que São Francisco de Assis, quando ele para diante do bizantino, do Cristo, que ele para e faz aquela oração e diz: Francisco, reconstrói a minha igreja. Mas Francisco não compreendia, como também nós não compreendemos. Quantas vezes nós temos anos dentro da comunidade, anos dentro do carisma, mas não compreendemos, porque nós somos chamados também a reconstruir a Igreja de Jesus Cristo através do carisma Shalom, nessa influência de São Francisco, para reconstruir a sociedade, para reconstruir o mundo, porque você se volta para o outro, porque o carisma não é para você, é para o outro. A sua vida, a sua oferta de vida não é para você, é para o outro. Tudo, esse dom é para o outro. Então, o ser Shalom não é fazer, é ser. Ele, Deus, nos chama a ser, a viver, a abraçar na vida. Para encarnar essa forma de vida, Ele criou e resgatou pessoas para lhe darem uma resposta de amor, vivendo como Ele chamou a viver. E da onde o Senhor resgatou? A influência da onde Francisco foi resgatado? O Francisco mundano, o Francisco da influência do mundo, o Francisco com seus ídolos, o Francisco com as suas idolatrias, com as suas vaidades, com seus projetos. E da onde Deus chama Francisco? Da onde Deus tira Francisco? E também a influência de Francisco, da onde também Deus nos tira para, como diz, para encarnar essa forma de vida, de forma de viver, Ele criou e resgatou pessoas. É o Senhor que resgata diariamente, Ele nos resgata. Ele para nos chamar, para nós darmos uma resposta de amor. E nós damos uma resposta de amor quando nós bradamos também como Francisco: o amor não é amado. Mas não apenas bradar com a nossa voz, bradar com o nosso corpo, com o nosso ser, com o nosso olhar, com a nossa postura, com as nossas mãos, com a nossa vida, com as nossas atitudes. O amor não é amado. Então o amor não é amado quando eu me volto para o irmão. O amor não é amado quando eu abraço a minha vocação. O amor não é amado quando eu abraço aqueles que estão mais perto de nós. O amor não é amado quando eu abraço os não amáveis. Os não amáveis pela sociedade, os não amáveis muitas vezes pelos irmãos. É isso que nós vamos fazer. É por isso que Francisco, Tomás de Celano, embora fosse o mais perfeito de todos, São Francisco era o mais perfeito de todos os santos. Era o mais perfeito. Porém, Francisco não acreditava em sua perfeição e se julgava absolutamente imperfeito. Nós somos os imperfeitos. Veja que influência. O amor não é amado. É isso que sustentava Francisco. Então, lá no item 3, lá no coração da obra em unidade com carisma, o Senhor tirou-nos do mundo, do domínio da carne, do domínio do príncipe das trevas, para que, resgatados pelo seu preciosíssimo sangue, revestido do seu espírito, possamos caminhar em santidade, em sua presença todos os dias da nossa vida, como fez Francisco. Francisco foi resgatado, foi o Senhor que tomou iniciativa, foi o Senhor que o buscou, foi o Senhor que o procurou. E quantas vezes o Senhor não cansa de nos procurar essa influência de São Francisco, porque a história de Francisco é a minha história e a sua história. Você que é chamado, a influência desse baluarte, desse homem, desse jovem Francisco, para nos mostrar a relação com o carisma Shalom. Então, na medida que nós vamos caminhando, vamos percebendo que o Senhor começa a fazer
a fazer um chamado mais especial para muitos. Então, cada vez que você vai dando passos, o Senhor vai fazendo, vai abrindo os caminhos. Então, o Senhor quer que você dê passos como Francisco foi dando passos. Quantas vezes Francisco se deparava com situações adversas, mas ele não parava na sua miséria. Francisco não parava nas suas limitações, ele ia adiante. Então, por graça de Deus, o carisma Shalom se tornou uma fonte de bênçãos divinas, uma manifestação muito visível do seu amor. O visível do seu amor, o amor de Deus que está em você. Vasos de argila, onde carrega as pedras preciosas. Como São Francisco, ele carregava. Por isso que ele dizia, ele não se julgava perfeito. Você é chamado a ser Shalom? Você é chamado a abraçar o carisma Shalom? Olhe para São Francisco. Porque ele não se achava imperfeito. Ele se achava indigno. Ele se achava pecador. Mas ele olhava para o seu Senhor e dizia, o amor não é amado porque o amor me resgata todos os dias, o amor me salva todos os dias de mim mesmo. A vocação Shalom, para aqueles que foram chamados a construir esta obra, está fundamentada no ser Shalom. Forma de viver, por sua vez, fundamentada no Evangelho do Senhor e impregnada pela novidade do Espírito Santo que nos é dado. Porque o Espírito Santo é a novidade do Espírito, é a vivência do Evangelho, mas não com suas próprias forças. Não é com suas próprias forças. Mas como tem lá no início, chamados que somos, lá no Amor Esponsal, no item 6, chamados que somos a termos nossas almas escolhidas para serem esposas do Senhor, precisamos reconhecer que somos os menores, como Francisco reconheceu a influência de São Francisco, reconhecer que você é o menor, que você reconhece, meu irmão, minha irmã, que você é o menor, você reconhece que você é o mais fraco, você reconhece que você é o mais pecador, você é o mais miserável, que na comunidade, da sua cela, você é o pecador, é o pior, você reconhece isso. Porque é assim que Francisco reconhecia a influência de São Francisco. Embora fosse o mais perfeito de todos, não acreditava em sua perfeição. Meu irmão, não acredite na sua perfeição. Não acredite que você é o melhorzinho, ou o bonzinho, é o santinho. Não acredite nisso. Porque Francisco se julgava absolutamente imperfeito. Você acredita verdadeiramente que você é imperfeito? Veja a influência de São Francisco no carisma Shalom, a influência de São Francisco como baluarte do carisma. Lá no item 6 do Amor Esponsal. Chamados que somos, você é chamado a esse carisma, você é chamado a essa vocação. Somos chamados a termos nossas almas escolhidas, porque quem escolheu foi o Senhor, quem escolheu Francisco, quem tomou a iniciativa foi o Senhor para chamar São Francisco, como chama também nós. Por isso a influência, né, do São Francisco com carisma Shalom, como baluarte. Veja a semelhança. A ação do Espírito, quando inspirou Moisés a ter São Francisco e Santa Teresa, se detendo em São Francisco. Esse homem que, quando ele começa a descobrir Deus, ele começa a viver uma grande crise, uma falta de paz interior, porque ele estava inquieto, porque o Senhor estava se manifestando a ele e fez com que ele deixasse para trás todo esse mundanismo. Todas as idolatrias, os ídolos que Francisco tinha foi deixado para trás, como também nós somos chamados. Mas para isso nós somos chamados a ser e não a fazer. Quanto engano, como São Francisco. O amor não é amado. Quantos enganos, porque nós pensamos que nós somos chamados a viver dentro do carisma o fazer, mas é o ser. Chamados que somos a ter nossas almas escolhidas para ser esposas do Senhor. Precisamos reconhecer. Como São Francisco, estou batendo essa tecla, precisamos reconhecer que nós somos os imperfeitos. Por isso Francisco, embora São Tomás de Celano, embora fosse o mais perfeito de todos, não acreditava, Francisco de Assis não acreditava em sua perfeição e se julgava absolutamente imperfeito. Meu irmão, você se julga absolutamente imperfeito? Vá lá para o item 6. Precisamos reconhecer, dizer, estou escrevendo nas paredes para você não esquecer. Precisamos reconhecer que somos os menores.
Somos os mais fracos, os mais pecadores, miseráveis, e que nenhum mérito possuímos por nós mesmos próprios. Nós não possuímos mérito. Veja a influência de São Francisco. Nós não possuímos nenhum mérito por nós mesmos. Nosso lugar é o da pecadora, de Maria Bethânia, aos pés daquele que tanto nos amou e escolheu, movido unicamente por sua imensa misericórdia, como dizia São Francisco. Foi a sua misericórdia que me resgatou. Foi a sua misericórdia que tirou Francisco. Por isso que o Francisco sempre está lá. Eu me julgo absolutamente imperfeito, os piores. É por isso que o brado de Francisco alcançou a humanidade. O brado de Francisco reconstrói a sua igreja. A igreja que estava desfigurada. Mas pela vida de um homem, pelo testemunho de um homem, ele reconstruiu a igreja, não eram as estruturas. Não é a reestruturação do carisma, hoje o carisma Shalom, ele pode ser reconstruído através da sua vida, da sua postura, do seu ser, não do seu fazer. O Senhor não precisa do seu fazer, mas ele precisa do seu ser. E que a sua alma, o seu olhar, a sua vida grite: o amor não é amado. A influência de São Francisco dentro do carisma: o amor não é amado. E ele continua a não ser amado, mas nunca é tarde, meu irmão, minha irmã. O Senhor pode ser amado hoje, quando você se volta para o outro, quando você se volta para a sociedade, quando você se volta para os necessitados, quando você se volta para esse mundo tão descrente de Deus, que não acredita mais em Deus. Porque Deus passa por você e Deus passou pela vida de Francisco. Deus passou pelo testemunho de Francisco. Deus passou pelo olhar, pela postura, pela voz de São Francisco, que abraçou o mundo, abraçou os quatro cantos. E nós hoje somos chamados a gritar, a bradar, como diz Tomás de Celano: este brado de Francisco é uma graça que sobe ao céu e agrada a Deus. Então que o seu brado, o amor não é amado, saia do seu coração. Nessa grande influência de São Francisco, como baluarte do carisma Shalom, que você também possa gritar como São Francisco: o amor não é amado. E se sair do seu coração, meu irmão, vai agradar a Deus. Vai agradar a Deus. Que possamos pedir todos os dias a ação do Espírito Santo. Que possamos olhar para Francisco e descobrir que não é o fazer, mas é o ser. Que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós. Venha sobre o carisma Shalom e faça de cada um dos seus membros um instrumento de reconstrução da sociedade, uma reconstrução da espiritualidade, do carisma, uma espiritualidade desse amor esponsal, a reconstrução de tantos, como o mundo está perdido em si mesmo. Que o carisma, que esse brado, o amor não é amado, possa ser reconhecido. Não, mesmo se você no silêncio, o mundo possa reconhecer que o amor não é amado. E que cada um se entusiasme, olhar para a sua vida e você dizer: o amor não é amado. E você vai falar não mais com sua voz, mas com sua vida. Que o Senhor possa te conduzir pelo caminho da verdadeira paz. A paz que não há ausência de guerra, mas é a certeza de que o Senhor está contigo. Nós que somos os mais fracos, os mais miseráveis, os mais pecadores. O amor não é amado. São Francisco de Assis, rogai por nós. Deus os abençoe.